Sejam mais uma vez bem-vindos a essa correção de exercícios que eu estou fazendo pela internet. Lembrando, que eu estou corrigindo essa apostila com 635 exercícios preparatórios aí para o concurso do Tribunal de Justiça. Um pouquinho difícil de abrir aqui, mas essa apostila aqui, a apostila organizada por mim, professor Emerson Bruno, Oliveira Freitas, e pela professora Clarice Duarte Martins, tá? Nós selecionamos aí 635 questões da Fundeb, da FUMAC, da Fundação Carlos Chagas, bem como questões simuladas, para tentar ajudar vocês aí a ter a melhor preparação para este concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tá? Então, dando continuidade a esses comentários das questões da respectiva apostila, a gente vai para o exercício de número 2, tá? Que também aí é um exercício organizado pela Fundeb e que inclusive foi objeto do último concurso do TJ em 2010, tá? Então, atenção, nós vamos para o exercício de número 2, ok? O exercício número 2, ele consta aí, da página 29 da apostila de vocês, tá? Então, atenção, é uma questão simples, porém é uma questão extremamente recorrente e vocês sempre precisam ter atenção com esse tipo de questão. Então, vamos lá, número 2, questão aí do concurso do TJ da primeira instância, em 2010, é correto afirmar que integram o Poder Judiciário brasileiro. Letra A. Tribunais de arbitragem e mediação. Vejam só, se eu falo de uma questão, tá, que discorre a respeito dos órgãos do Poder Judiciário no Brasil, o primeiro artigo da Constituição Federal que a gente tem que ter em mente é o artigo 92. Tanto é que quem já fez o exercício, já conferiu lá no gabarito, viu que a remissão do gabarito remissivo, tá, é justamente ao artigo 92. Tá? Não se esqueçam que a apostila de vocês, ela consta, ela possui aí no final de cada bloco de exercício o respectivo gabarito, e o gabarito traz inclusive a remissão em qual artigo da legislação você pode encontrar a resposta. Então, não só você tem a oportunidade de ter esses comentários pelo YouTube, mas também você já tem lá no gabarito, tá, a remissão ao artigo correto da legislação, onde você pode encontrar a resposta. Então é o seguinte, se eu falo de uma questão sobre o tema, sobre os órgãos do Poder Judiciário, eu estou falando de uma questão que envolve o artigo 92. Analisando a listagem feita pelo artigo 92, em nenhum momento a gente vai encontrar tribunais de arbitragem e mediação. Tribunal de Arbitragem e Mediação ou Tribunal de Arbitragem e Conciliação não são órgãos do Poder Judiciário. Aqui eu estou falando de formas alternativas, de solução de um conflito. Aqui eu estou falando, por exemplo, da aplicação da lei da arbitragem. Se eu tenho um direito patrimonial disponível que está sendo discutido por duas pessoas, por duas partes, as partes não necessariamente precisam provocar o Poder Judiciário. Elas podem procurar uma Câmara de Arbitragem, elas podem procurar, entre aspas, um Tribunal de Arbitragem e Mediação, um Tribunal de Arbitragem e Conciliação. Ou seja, pode até existir, até nós temos efetivamente essa forma alternativa de solução de conflitos e que o nome, inclusive, pode até ser Tribunal de Arbitragem e Mediação. Mas isso não faz parte do Poder Judiciário, ou seja, não estou falando de um órgão do Poder Judiciário, ok? Então, apesar da possibilidade de arbitragem e mediação existente no Brasil, eu não posso afirmar que um Tribunal de Arbitragem e Mediação é um órgão do Poder Judiciário, ok? Não consta da listagem feita aí pelo artigo 92 da Constituição. Então, a letra A, totalmente descartada, não é a resposta dessa questão. Bem, letra B, Tribunal de Contas. Tribunais de Contas, melhor dizendo. Muito cuidado. Na maioria das vezes, numa questão desse tipo, o que vocês encontram é essa tentativa de falar que o Tribunal de Contas é órgão do Poder Judiciário. Só que vocês precisam lembrar que o Tribunal de Contas não é órgão do Poder Judiciário. Existe uma discussão no direito constitucional se o Tribunal de Contas pertence ou não ao Poder Legislativo. Existe um entendimento majoritário, inclusive, que o Tribunal de Contas não pertence a nenhum dos poderes. Não está no Poder Legislativo, não integra o Poder Executivo,
não integra o Poder Judiciário, nem mesmo as funções essenciais da Justiça. Ou seja, seria um órgão independente, que não estaria vinculado a nenhum dos poderes e nem mesmo estaria dentro das funções essenciais da Justiça. Esse é o entendimento majoritário do direito constitucional. Contudo, nós temos um entendimento minoritário, tá, que afirma que o Tribunal de Contas está vinculado ao Poder Legislativo, ou seja, integra, pertence ao Poder Legislativo, visto que o Tribunal de Contas, na organização da Constituição Federal, na organização da Constituição dos Estados, ele sempre está no capítulo respectivo, referente aí ao Poder Legislativo, tá certo? Então existe essa discussão, mas o entendimento aqui, em regra, ele não integra nenhum dos poderes, nem as funções essenciais da Justiça, é um órgão independente, tá? Mas também nós temos esse entendimento minoritário que o Tribunal de Contas integra o Poder Legislativo. Só que uma coisa ninguém tem dúvida, de maneira alguma ele integra o Poder Judiciário. Então o Tribunal de Contas não faz parte do Poder Judiciário. Isso vocês precisam lembrar sempre, tá? Porque invariavelmente esse tipo de questão que envolve o artigo 92, ela tenta colocar o Tribunal de Contas como sendo um órgão do Poder Judiciário. Então o Tribunal de Contas não é órgão do Poder Judiciário. Letra C. Tribunais de Justiça Desportiva. A Justiça Desportiva brasileira, tá, integra o Poder Judiciário? É claro que não. Nós temos, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva no âmbito do Campeonato Brasileiro, no âmbito da organização da CBF, nós temos tribunais esportivos relacionados a outras modalidades desportivas, temos também, mas eu jamais posso falar que isso integra o Poder Judiciário. Eu estou falando de uma forma privada, uma alternativa que as confederações, que as federações de esportes encontraram para resolver conflitos relacionados ao respectivo esporte. E isso jamais vai estar atrelado ao Poder Judiciário, tá? Então, quando eu falo, melhor dizendo, quando a mídia fala, a imprensa fala que um clube conseguiu o efeito suspensivo para que o jogador pudesse atuar na partida daquele final de semana, significa que a justiça desportiva, vinculada à respectiva federação ou confederação, concedeu esse efeito suspensivo, mas no âmbito de uma justiça privada e relacionada tão somente àquele esporte em específico, tá certo? Então não há que se falar em envolvimento da justiça desportiva com os órgãos do Poder Judiciário. Nenhum órgão de justiça desportiva vai integrar o Poder Judiciário, tá certo? Então a resposta aí, não pode ser também a letra C. E na letra D, tribunais militares. É a resposta correta? É a resposta correta. A Constituição deixa isso claro nos incisos do artigo 92. Nós temos os tribunais e juízes militares instituídos por lei. Até interessante o seguinte, quando a gente fala da Justiça Militar no Brasil, nós temos a Justiça Militar da União, que é formada pelo STM e por tribunais e juízes militares instituídos por lei. Está lá no artigo 123 a especificação da Justiça Militar da União, tá? E temos também a Justiça Militar dos Estados. Nós vamos encontrar a possibilidade da existência de um Tribunal de Justiça Militar no respectivo Estado, tá? Inclusive a regulamentação disso está no artigo 125, parágrafos 3º, 4º e 5º da Constituição. Nós vamos passar por diversas outras questões e a gente vai poder explicar melhor, mais detalhadamente, como que funciona a organização da Justiça Militar, sobretudo da Justiça Militar estadual, tá? Mas existem órgãos tanto da Justiça Militar da União quanto da Justiça Militar dos Estados e do Distrito Federal, que também entra uma organização da Justiça Militar do Distrito Federal, tá? Cuja regulamentação, a Justiça Militar da União está no artigo 123 da Constituição e a Justiça Militar dos Estados está no artigo 125, parágrafo 3º, 4º e 5º da Constituição Federal. Vocês vão perceber ao longo do estudo de vocês que quando a gente fala da competência da Justiça Militar da União, a Justiça Militar da União julga os membros das Forças Armadas que cometem crimes militares definidos em lei. Já a Justiça Militar dos Estados e do Distrito Federal julga o policial militar, o membro do Corpo de Bombeiros militar. Então existe essa separação.
se um militar estadual ou do Distrito Federal comete um crime militar definido em lei, vai ser julgado pela Justiça Militar dos Estados ou do Distrito Federal. Se um militar da União, Marinha, Exército, Aeronáutica, comete um crime militar definido em lei, vai ser julgado pela Justiça Militar da União, ok? Então está claramente demonstrado que os tribunais militares integram, sim, compõem o Poder Judiciário brasileiro, seja na leitura do artigo 92 da Constituição, seja na leitura do artigo 123, 122, melhor dizendo, porque aqui vai do artigo 122 até o artigo 124 da Constituição, mas o artigo que fala de uma maneira geral sobre os órgãos da Justiça Militar da União é o artigo 122. O 123, na verdade, fala da composição do STM, do Superior Tribunal Militar. Ok? Então, seja na leitura do artigo 92, seja na leitura dos artigos pertinentes à Justiça Militar da União e à Justiça Militar dos Estados, está claramente demonstrado que existe justiça militar, que existem tribunais militares no Poder Judiciário. Então, questão número 2, qual que é a resposta da questão número 2? Mais uma vez aí, letra D de dado. Ok? Então, são os esclarecimentos. Qualquer tipo de dúvida, postem nos canais de atendimento da editora, no Facebook, no próprio YouTube, que a gente volta. Posso fazer novas explicações, esclarecer as dúvidas, sempre a serviço de vocês aí, sempre mantendo essa relação de proximidade entre nós, autores, entre a editora e entre a sua necessidade de preparação. Afinal de contas, a gente está comprometido com o seu sucesso, a gente está aqui para distribuir conhecimento e ajudar na sua preparação para o concurso TJ. Um abraço e até mais, tá? No próximo vídeo a gente continua os comentários dos exercícios.